Pessoal, tudo jóia? Estou aqui hoje para mais uma aulinha, uma matéria nova, né, da parte do terceiro ano de circuitos elétricos. Essa é uma aulinha até rápida, porque é um dispositivo que é bem semelhante a um outro que a gente já estudou, né? Nós já estudamos os resistores e esse dispositivo aqui é o capacitor, né? Os capacitores elétricos é um dispositivo que vem no circuito elétrico, né, que a gente vai dar continuidade, tá? Para que serve um capacitor elétrico? Aqui eu coloquei a definição. Todas essas definições que tiver aqui, se não estiver dando para ver, eu vou colocar as fotografias em anexo na sala virtual, então dá para vocês acompanharem. E também tem passo a passo naquele conteúdo que eu coloquei na aula passada lá na sala virtual, tá ok? Para vocês acompanharem. Então, o capacitor consiste de um componente de um circuito elétrico que serve para armazenar carga elétrica. Então, a função de um capacitor no circuito é armazenar a carga elétrica. Para que serve? Então, ele tem uma carga armazenada que está funcionando, certo? E ele serve para dar utilidade àquela carga, você pode transformar aquela carga em energia elétrica para quando você precisar. Um exemplo básico de capacitor são os no-breaks dos computadores, né? Que eles ficam o quê? Conectados no computador armazenando carga, mesmo tipo de capacitor. Quando dá uma queda de energia, o computador continua ligado, porque ele pega essa carga do no-break, certo? Que está armazenada e fica transformando em energia elétrica por um certo momento até você conseguir desligar corretinho para não sofrer nenhum dano no aparelho elétrico, tá? Existem 3 tipos de capacitores, né? Hoje eu vou trazer só os planos de placas paralelas e nas próximas aulas eu vou trazer mais os capacitores esféricos e os cilíndricos. Então são capacitor plano, capacitor cilíndrico e capacitor esférico, porque esse formato dos capacitores interfere na capacitância desses capacitores. O que seria capacitância? Já é uma propriedade do capacitor, que é a quantidade de carga que cada capacitor consegue armazenar. É igual a resistência, fazendo uma analogia, né? É igual a resistência do resistor, tem a capacitância do capacitor, tá? Coloquei um desenho aqui, é um capacitor de placas paralelas retangulares, né? Se vocês observarem, no meio entre essas placas existe um meio chamado de dielétrico, que é um tipo de material isolante para não deixar as cargas se misturarem. Por quê? Porque esse capacitor é ligado, certo, num gerador, fornece carga para ele armazenar, e as duas placas elas armazenam cargas de sinais opostos. Aqui em cima eu coloquei, ó, tá armazenando carga positiva, e embaixo a placa armazena carga negativa. Então, para não ter troca de carga, precisa de um meio isolante entre essas placas, chamado de dielétrico. Esse é o formato de um capacitor de placas paralelas, tá? 2 placas com meio isolante entre, chamado de dielétrico. Uma placa carrega cargas positivas, a outra placa carrega cargas negativas. Existem 2 leis para esses capacitores, assim como nos resistores. Primeira lei de Ohm, lembra dos resistores? Não era URI, U é igual a R vezes I. E tinha também a segunda lei de Ohm, que era U é igual a ρL sobre A, certo? Então, aqui nós temos 2 leis também. A primeira lei dos capacitores é C é igual a Q sobre U, certo? Aqui tem 2 grandezas que vocês já viram. O Q é a quantidade de carga elétrica e o U é a DDP, né? Diferença de potencial, que a gente já estudou. E esse C é a capacitância do capacitor, que é essa característica de armazenamento de carga dele. Então, a primeira lei ensina a calcular a capacitância desse capacitor. C é igual a Q sobre U. Pega a carga elétrica armazenada por ele, divide pela diferença de potencial, também chamada de voltagem, vocês acham a capacitância, beleza? E tem a segunda lei, que depende do formato dos capacitores. C, que é a capacitância, é igual a ε0, que é uma constante. Essa constante chama-se permissividade elétrica do meio, que é o meio dielétrico que está entre as placas. Cada um tem um valor. Esse ε0 é a permissividade do vácuo, que é um valor que vocês têm que decorar. Geralmente nos exercícios dão um valor, e eu coloquei ele aqui, ó. Permissividade elétrica do vácuo, 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro, certo? Então, essa permissividade é constante, vocês vão ter que decorar, tá ok? Aqui, então, C é igual a ε0, que é a permissividade dielétrica, vezes A. Esse A é a área das placas desse capacitor. Então, aqui, ó, se for um capacitor de placa retangular, calcula a área do retângulo. Se for um capacitor de placas circulares, calcula a área do círculo e assim depende do formato. Sobre D, que é a distância entre essas duas placas, que está aqui, ó, a distância entre essas duas placas, tá? Então, um capacitor é um dispositivo que serve para armazenar carga, vai vir no circuito,
tá? Agora vocês vão ver como que é o símbolo, na próxima continuidade aqui vocês vão ver qual que é o símbolo, tá? E tem duas leis, C é igual a Q sobre U, tá? E C é igual a E vezes A sobre D, tá ok? Tem como você associar os capacitores, assim como a gente associa os resistores, tá? Que é o que tá aqui, ó. Tá? Aqui eu trouxe a associação de capacitores, e vai ser bem tranquilo porque é muito parecido com a associação de resistores, só que é o inverso. Primeiro, o símbolo de capacitores são dois risquinhos paralelos com o mesmo tamanho, tá? Então esse é o símbolo de capacitor no circuito. Então se você vê um circuito e tiver dois tracinhos paralelos com o mesmo tamanho, é o símbolo de capacitor. Então nós temos três formas de associar os capacitores. A associação em série, quando a corrente que passa pelos capacitores é a mesma, certo? A associação em paralelo, quando a corrente se divide antes de passar nos capacitores. E a associação mista, quando tem paralelo e série na mesma associação. Exatamente igual os tipos de associações dos resistores. Só que para achar a capacitância equivalente é o contrário, é o inverso dos resistores. No resistor, quando você tem associação de resistores em série, você soma, certo? Aqui não. Aqui, quando tiver capacitores em paralelo, é que você vai somar. Então, na associação em paralelo, certo? A capacitância equivalente é a somatória de todas as capacitâncias. Então, se eu tiver capacitores em paralelo, para achar a equivalente é só somar, certo? É o contrário do resistor. E quando você tiver em série os capacitores, o inverso, certo, da capacitância equivalente é a somatória do inverso das capacitâncias. Por exemplo, aqui eu tenho C1 e C2, que é o capacitor 1 e o capacitor 2. Se eu quiser achar 1 sobre SEC, é 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Se eu tiver 10, 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim até 1 sobre C10. Tá? É igual, certo, que a gente fazia com os resistores em paralelo. Então, a associação em série e a associação em paralelo dos capacitores é o inverso da associação em série e paralelo dos resistores. Tá ok? Então, eu coloquei aqui, ó, mais duas dicas. Lembram? Se eu quiser achar a capacitância equivalente em série, eu faço o produto pela soma, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2, que a gente usava nos resistores em paralelo. E aqui também posso fazer C sobre N, se eu tiver o quê? Vários capacitores em série com a mesma capacitância. Eu pego o valor dessa capacitância C e divido pela quantidade de capacitores que estão associados. Beleza? Nós vamos na próxima aula fazer algumas atividades para a gente fixar o conteúdo, tá? Vou colocar as fotografias como link e a gente se vê na próxima aula.